Muitíssimo bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês agora nessa parte da manhã. Eu queria dar início a esse painel sobre inteligência artificial e inclusão. Meu nome é Eduardo Magrani, eu sou coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio. Tenho aqui ao meu lado figuras importantes em toda essa discussão tecnológica, principalmente no debate sobre inteligência artificial. A ideia desse painel é que a gente consiga dar uma visão multissetorial de algumas discussões interessantes sobre o tema da inteligência artificial, como não discriminação, transparência e principalmente sobre o ponto de vista da inclusão também. Inclusão de mulheres, inclusão de jovens. Então, aqui nesse painel, a gente vai ter a oportunidade de debater alguns desses fatores do tema de inteligência artificial. Fiquem à vontade no final das falas para fazerem perguntas também, para a gente poder ter um debate bastante rico, bastante maduro agora. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para a nossa primeira apresentadora de hoje, a Miriam Wimmer, diretora do MC-TIC. Então, Miriam, por favor. Gente, meu nome é Miriam, eu trabalho no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E quando o Eduardo convidou para o painel, eu sugeri que a abordagem que eu trouxesse fosse voltada para os temas de ética, responsabilidade e regulação sobre inteligência artificial. E para começar, eu acho que vale a pena destacar que existe ainda uma certa discussão conceitual sobre o que é inteligência artificial, muitas diferentes definições. De maneira muito simplista, poderia-se falar que a inteligência artificial é uma disciplina que tem por objetivo o estudo e a construção de entidades artificiais com capacidades cognitivas semelhantes às dos seres humanos. E por que semelhantes? É porque existem graus, né? Fala-se muito que quando um sistema consegue se comportar de tal maneira que um observador não consiga distingui-lo de um ser humano, que ele teria então passado o teste de Turing e demonstrado, portanto, uma capacidade ampla, né, geral. E por essa razão também se fala que existem pelo menos 3 tipos de inteligência artificial, né, são também definições existentes. Eu adoro esse tema porque eu posso resgatar os robôs vintage, né? Embora robótica e IA sejam coisas também conceitualmente diferentes, né? Mas fala-se que a IA estreita é aquela especializada em uma tarefa específica. É esse estágio no qual a gente está hoje, né? A gente tem inteligência artificial que nos permite, por exemplo, montar uma lista de músicas no Spotify, ou até mesmo um veículo autônomo, né, mecanismos de busca, reconhecimento facial, enfim. É um tipo de inteligência artificial altamente especializada, com uma capacidade de processamento muito superior à dos seres humanos. A inteligência artificial geral é aquela em direção à qual estamos caminhando, mas não chegamos lá, né? Seria uma inteligência artificial capaz de lidar com qualquer tarefa geral que lhe seja demandada, né? Isso pressuporia uma compreensão cognitiva, uma compreensão do meio ambiente semelhante à do ser humano, algo que nós não temos até o momento, nem o famoso Watson. Eu acho que não se poderia dizer que é uma inteligência artificial geral, mas sim uma inteligência artificial estreita com uma capacidade de processamento muitíssimo avançada. E antes de começar a falar em regulação, ética, responsabilidades e riscos, eu acho que é muito importante salientar os potenciais impactos positivos que a inteligência artificial traz para a nossa sociedade, para a nossa economia. E, enfim, os exemplos são inúmeros. Pode-se falar, por exemplo, de descobertas científicas, diagnósticos médicos, prova de teoremas matemáticos, assistentes online para facilitar a nossa vida no dia a dia, até mesmo criação de arte. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ouvir uma musiquinha criada por inteligência artificial. Meio tosca ainda, por enquanto, sabe? Tá evoluindo, mas eu diria que estamos chegando lá. Então, a gente pensa em IA, a gente vê logo de cara um impacto potencial muito grande sobre os níveis de atividade econômica, sobre produtividade do trabalho, eficiência, né, sobre simplificação da nossa vida no dia a dia. Embora, né, por mais que haja esse potencial positivo, a gente verifica também que justamente essa potencialidade de transformar vidas e práticas sociais e processos produtivos também acarreta um conjunto de preocupações relacionadas com os efeitos diretos e indiretos da inteligência artificial
na nossa sociedade. Então, muitas discussões começam a surgir ligadas, por exemplo, ao campo do emprego, do ensino, das políticas sociais e, de maneira mais ampla, da efetivação de direitos fundamentais. Então, começa-se a falar em transparência, em proteção de dados pessoais, em ética, em dignidade, né, em autodeterminação da pessoa humana. E isso porque, de modo geral, tem-se compreendido que existem riscos na forma como as máquinas aprendem. As máquinas aprendem de uma maneira diferente dos seres humanos. Elas aprendem a partir de um conjunto de dados que é o input delas. Então, o que ela vai aprender depende do que ela vai receber. E de modo geral, o que se percebe é que as máquinas elas não têm uma sensibilidade típica dos seres humanos com relação a elementos ligados à cultura, ao contexto, ao viés, né? E isso a gente percebe muito claramente quando a gente começa a ver exemplos que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. O risco que se apresenta muitas vezes em sistemas de inteligência artificial tem a ver com a perpetuação de vieses e de discriminações explícitas ou implícitas. E aí muitas questões surgem, questões de gênero, por exemplo, são questões que surgem de maneira reiterada nas disciplinas exatas e que podem se acentuar quando a gente trata de sistemas de inteligência artificial. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui alguns exemplos de falta de percepção de contexto que às vezes surgem em sistemas de inteligência artificial. E aqui, em particular, falando do exemplo de traduções automáticas. Imagino que muitos de vocês usem Google Translate ou outros tradutores automáticos, que são ferramentas incríveis, sensacionais, mas que muitas vezes nos levam a situações um pouco esdrúxulas, né? A gente tem aqui no quadro alguns exemplos de traduções que geraram equívocos vexatórios, né? O primeiro é de uma loja cujo título traduzido é "Não foi possível conectar ao sistema de traduções". Depois, embaixo, tem uma placa que é para indicar o caminho para os banheiros, mas o que ele diz efetivamente é "vá para trás em direção ao seu traseiro", que é também uma coisa um pouco desagradável. E o último, imagino que enfim, o texto original fosse "salão muito grande, mega", mas virou, enfim, uma expressão um pouco chula, esdrúxula. E isso, de fato, assim, são coisas engraçadas, mas a gente tem que reconhecer que isso gera também riscos e impactos econômicos, por exemplo. Eu estava lendo um artigo, me preparando para essa mesa, falando sobre os problemas de tradução automática em sites de comércio eletrônico internacional. Imagino que muita gente aqui compre no AliExpress. Eu, de vez em quando, dou uma fuçada lá. Os sites são todos traduzidos automaticamente. Às vezes, a falta de sensibilidade cultural leva a traduções que geram problemas. Um exemplo é o do termo capinha, capinha de celular, que é uma expressão típica do português brasileiro. Quando o tradutor não usa a palavra capinha, o consumidor vai lá e digita capinha e não encontra nada. Então, um problema econômico. Outro exemplo, né, e um pouco ofensivo, tem uma boneca que é fabricada pelo fabricante que se chama Adora. Então, é a boneca Adora. Isso no inglês vira Love Doll, que pode gerar um resultado, né, não adequado para consumo por crianças. Então, esse é um outro exemplo. E também riscos à própria saúde, à segurança. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na conversão do sistema métrico para o imperial, por exemplo, um medicamento ou um produto está em metros e ele vira polegadas por um problema de tradução, isso pode gerar riscos quando a gente pensa numa superdosagem de medicamentos, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos. Eu trouxe outros para a gente dar risada um pouquinho e também pensar. Quando a gente fala em mecanismos de busca e reconhecimento facial, a perpetuação de vieses implícitos é uma coisa também que aparece muito frequentemente. Por exemplo, se a gente digita no Google recepcionista, aparecem mulheres brancas. Eu não sei onde estão os homens recepcionistas, né? Não estão no Google Imagens. Um outro problema muito comentado é o fato de que softwares de reconhecimento facial não são capazes, não têm a sensibilidade para lidar com tons de pele. E isso nos levou ao cenário desastroso em que um software de uma determinada empresa identificava homens negros como gorilas, que é uma coisa absolutamente ofensiva, né? E pensando já em termos de políticas públicas e papel de IA do governo, eu acho que são muito conhecidos e muito debatidos os riscos, né, e as questões que podem surgir quando você pensa em policiamento preditivo, por exemplo. Então, o uso de inteligência artificial para estruturar políticas de combate ao crime que podem, às vezes, levar a profecias autorrealizáveis. Ou quando a gente pensa em empregos e trabalho, isso também é um exemplo em que, às vezes, uma máquina pode aprender que quem mora mais longe falta mais ao trabalho, logo eu só contrato pessoas que moram perto.
como populações de menor renda ou grupos étnicos muitas vezes moram em locais mais afastados do centro, isso pode gerar um efeito perverso de não contratação de pessoas em situação de maior vulnerabilidade. No caso do judiciário, né, então você usar técnicas de inteligência artificial para você predizer se uma pessoa tem mais ou menos chance de reincidir num crime, ou se ela deve ter liberdade provisória, pode também levar ao reforço de certos estereótipos ligados à raça. E no caso de guerra, em termos de inteligência artificial, esse é um tema que tem sido discutido com maior seriedade, maior gravidade, dados efeitos dramáticos que podem ocorrer quando a gente tem decisões de vida ou morte tomadas por mecanismos automatizados. E aí, para lidar com todas essas questões, a gente tem visto surgir uma proliferação de instâncias e de espaços que buscam criar diretrizes, né, e princípios e guias e orientações sobre o desenvolvimento de inteligência artificial. Basta jogar no mecanismo de busca que aparecem uns 5 ou 6, né, que tem se dedicado a elencar princípios ou propor, né, critérios para o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu recebi hoje de manhã, por coincidência, uma declaração sobre ética e proteção de dados em inteligência artificial aprovado pelo ICDPPC, que é o International Conference of Data Privacy and Protection Commissioners, né? É uma instância que reúne autoridades de proteção de dados internacionalmente. E a gente compara esses documentos e eles são muito parecidos, eles sempre invocam mais ou menos ideias parecidas, né? Então, a gente vê sempre com muita força as ideias de justiça e equidade. Então, reconhecendo que um sistema de inteligência artificial pode, sim, gerar resultados que são injustos ou discriminatórios, prega-se, no entanto, que o sistema não pode normativamente ser injusto, ele não pode, de cara, prever resultados discriminatórios ou injustos. Tem que ser feitos esforços para evitar isso. E aí, lá em cima, vocês estão vendo a bolinha verde, se fala em prevenção. Na discussão de proteção de dados pessoais, a gente tem cada vez mais falado de by design, né? Privacy by design, security by design, e fala-se agora também em ethics by design. Então, a ideia de que, ao bolar esses sistemas, ao programá-los, deveria-se já, no ponto zero, ter em mente critérios éticos para a sua evolução e mecanismos que permitam a correção de rumos quando os resultados saem numa direção indesejada. Transparência. Isso é um princípio que é difícil de concretização quando a gente pensa em machine learning, que muitas vezes não será nem mesmo possível para o próprio criador do sistema identificar os critérios que levaram a uma decisão. Mas transparência na medida do possível, né? A ideia de determinação humana. Cada vez mais as decisões que afetam nossa esfera de direitos serão tomadas por sistemas automatizados. E o que esse princípio de determinação humana visa dizer é que quando um sistema automatizado falha, né, quando ele traz um resultado que afeta a esfera de direitos do indivíduo, que deve haver a possibilidade de recurso a um ser humano para corrigir esses eventuais desvios. Eu não vou entrar em todos esses, são, enfim, temas comuns que aparecem em muitos documentos dessa natureza, mas eu queria comentar com vocês que a gente observa com cada vez mais frequência que os países têm embarcado no desafio de construir suas estratégias de inteligência artificial. Então, isso é uma coisa que começou em 2017, mais ou menos, Canadá, e depois Singapura, Finlândia, enfim, os países estão evoluindo e a cada mês, praticamente, a gente vê uma nova estratégia de inteligência artificial aparecer. A gente deu uma olhada nessas estratégias lá na Secretaria e a gente vê que, normalmente, eles têm um forte componente de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Então, existe uma percepção dos países de que é necessário investir nessa área para poder se posicionar competitivamente no cenário global. Fala-se mesmo em alguns círculos que o país que não dominar a inteligência artificial vai estar em riscos, não apenas econômicos, mas também de soberania. Então, a gente vê os países colocando muito dinheiro mesmo em P&D, mas também na formação de talentos, né? Na formação de pessoas capacitadas a lidar com essas tecnologias e também, em alguns casos, na construção de parâmetros básicos, ainda muito light touch, né? Muito soft law, com relação a princípios que deveriam orientar estratégia de inteligência artificial. E no Brasil, a gente não tem uma estratégia de inteligência artificial ainda, né? Quem sabe? Mas a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que foi aprovada esse ano, em março de 2018, ela já deu algumas pinceladas sobre o assunto e o tema já foi reconhecido como um tema que é importante, que tem impactos transversais e deveria ser abordado por meio de políticas públicas.
Então, a estratégia digital, ela trata do tema em diferentes eixos. Ela trata do tema no eixo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela fala sobre isso na área de educação, ela fala sobre isso no eixo que trata de economia digital e também no eixo que fala de governo. E existe uma ação estratégica específica que foi identificada dentre as 100 que compõem a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que estabelece que devem ser avaliados os potenciais impactos sociais e econômicos de tecnologias digitais disruptivas, como inteligência artificial e Big Data, propondo políticas que mitiguem seus efeitos negativos, ao mesmo tempo em que maximizem seus efeitos positivos. Então, a gente tem aí uma pauta para trabalhos futuros, né? Eu menciono aqui para vocês que, de maneira ainda muito informal e muito baseada no interesse pessoal, né, dos servidores envolvidos, a gente tem discutido se a gente deveria ou não dar esse passo para construir uma estratégia brasileira de inteligência artificial. E nos parece que há uma tendência global e que seria relevante realmente que o governo brasileiro se debruçasse sobre esse tema para organizar suas políticas públicas em torno do assunto e conferir a devida prioridade. A gente está num cenário de transição governamental, né, então fica aí uma sugestão como uma possível pauta futura para a próxima gestão. Super obrigada, Eduardo. Obrigadíssimo, Miriam, por essa fala super inspiradora. Acho que você conseguiu passar bem, não só os impactos, mas a importância do Estado estar atento também a toda essa influência e potencial da inteligência artificial para que a gente consiga regulações adequadas, né? Então, acho que você conseguiu mostrar isso muito bem, inclusive os diferentes tipos de inteligência artificial e como elas devem estar atreladas a uma cultura. A gente ainda não tem uma cultura exclusiva de máquinas, e é importante que a gente diga que o desenvolvimento dessas novas tecnologias devem ser orientados por valores humanos, né, de proteção a direitos fundamentais, de proteção a direitos humanos. Então, eu queria aproveitar esse gancho justamente para passar a fala para o Andriei Gutierrez, da IBM, para ele poder falar um pouco como que a gente minimiza alguns dos riscos desse desenvolvimento tecnológico, né, da não discriminação, entre outros. Então, por favor, Andriei, você. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. É um grande prazer estar aqui ao lado dos colegas. É um grande prazer, pela primeira vez, estar em Goiânia, né? Espero que possa conhecer um pouquinho aí a cidade ao longo dos dias do Congresso. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Andriei Gutierrez, eu trabalho na IBM. Para quem não sabe, a IBM... Quem conhece a IBM aqui? Levanta a mão. Bom, ainda bastante gente ainda conhece a IBM, mas a gente não tem sido uma empresa que vende produtos e serviços diretamente a um consumidor já há um bom tempo, com exceção de algumas raras exceções. A IBM hoje é caracterizada, pelo menos a partir, né, dos nossos objetivos estratégicos, que é cada vez mais ser uma empresa que trabalha soluções cognitivas, leia-se de inteligência artificial, em plataformas de computação em nuvem. Então, o tema da inteligência artificial é um tema muito caro para a gente, para a nossa estratégia, e mesmo a estratégia de reinvenção da empresa com os seus modelos de negócio. E brevemente, eu queria aqui, para entrar, e são vários temas, pontuar alguns pontos. Em dezembro do ano passado, a gente soltou um posicionamento que eu considero muito importante, que foi um trabalho global, que foi um posicionamento que saiu da própria CEO e presidente da IBM, com alguns pontos muito específicos e muito claros sobre responsabilidade no uso de dados. E a gente vem reforçando esse compromisso. E, para resumir, eu queria tomar 3 pontos principais que eu acho que são importantes para o nosso debate. Um diz respeito à propriedade de dados, né? A quem são os dados? A quem pertencem os dados, né? Então, para a gente, esse é um ponto muito que a gente tem muita clareza. Todo dado que a IBM trata não são da IBM, né? Os dados são dos clientes da IBM. Então, para um cliente ter acesso a uma solução de inteligência artificial, a gente entende que ele não tem que renunciar aos seus dados. Então, é um ponto que envolve transparência do início ao fim. Nem o insight que é gerado desse dado, a gente entende que nos pertence. Um segundo ponto, que aí entra diretamente na inteligência artificial, a nossa concepção de que inteligência artificial, antes de tudo, é a possibilidade de ter a inteligência aumentada, a inteligência humana aumentada. Antes de tudo, ela é humana, né? E aí, esse ponto eu acho interessante porque os seres humanos também se enganam,
né? Então, a gente, no momento que a gente constrói máquinas e sistemas inteligentes e que aprendem, a gente pode se enganar também. Então, é importante que a gente tenha e pense controles sociais sobre isso. E outro ponto nesse posicionamento muito claro sobre inteligência artificial, que a gente acha que, isso não sou eu falando, é a nossa CEO global, né, com o endosso de todo o conselho da empresa. A gente trabalha para que todas as soluções nossas de inteligência artificial sejam explicáveis, como que elas chegaram a uma determinada conclusão. E a nossa posição é, se uma empresa, né, um instituto, alguém que desenvolve sistemas de inteligência artificial e ele não conseguir explicar como esse sistema está chegando a uma determinada solução, esse sistema ou produto não tem que estar no mercado, não tem que circular. A gente é muito claro com relação a isso. E um terceiro ponto é a importância da gente pensar a questão das competências, né? E da requalificação e qualificação profissional para esse novo mundo, essa nova sociedade movida a dados, né? Vão ter impactos, certamente, vão ter benefícios, mas vão ter impactos. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo para mitigar esses impactos de uma revolução digital que é muito rápida? Então, a gente tem se perguntado muito, o que a gente pode fazer? O que governos podem fazer? E eu queria entrar aqui no segundo ponto rápido. Eu achei muito legal eu falar depois da Miriam, porque ela entrou na questão da inteligência artificial, e eu tenho estudado muito, eu não sou do ramo, né, para mim é muito difícil entender que diabos é isso, qual a diferença, né, de, por exemplo, de um analytics para um machine learning, para um deep learning. E é interessante a gente ver, das minhas pesquisas e o que eu, na conversa com os engenheiros, com o pessoal que está desenvolvendo sistemas de inteligência artificial, a gente vê que você tem níveis diferentes. E muita gente no debate coloca tudo dentro do mesmo saco. Então, você tem, por exemplo, análise de dados, o famoso analytics, análises preditivas baseadas em dados e projeções, simples, estatística. Você pode ter níveis mais avançados de aprendizado de máquina, como machine learning, né? E aí eu entro, o Watson, antes de tudo, né, o nosso principal plataforma de sistema de inteligência artificial, é baseado em machine learning, que é o aprendizado supervisionado, sobretudo, ou seja, você tem, e dá muito trabalho, gente, eu já fiz isso, dá muito trabalho. Você tem que ter um coaching, uma pessoa técnica que entenda daquela área, que vai sentar com uma pessoa técnica que entenda de programação, junto com uma pessoa técnica que entenda da interface, do front-end, e aí daí vai sair vão calibrar e treinar uma ferramenta. Então, todos os passos de ranqueamento daquela ferramenta, você tem como explicar isso num machine learning supervisionado, porque você ensinou aquilo, quais são os critérios que basearam determinada decisão. E você tem o Deep Learning, que é algo onde você tem as também conhecidas redes neurais, onde é um processo mais avançado, que a máquina procura tirar, os sistemas procuram tirar, né, inferir determinados conhecimentos a partir, né, de diversos pontos e redes que são programados para pensar de determinada maneira. E aí é um pouco mais difícil, né, é aí que está residindo a grande dificuldade em você explicar, né, as redes neurais, né, os sistemas de inteligência artificial em Deep Learning, como que ele chegou a esse resultado. E eu falo sistema de inteligência artificial porque é interessante, eu tenho observado como que está sendo desenvolvido por várias APIs, né, que são as interfaces de programação. Então, é como se fosse, bom, eu vou fazer um carrinho de Lego, um sistema de inteligência artificial, uma cidadezinha de Lego. Eu vou juntar vários Legos. Então, o que a gente vê e o desafio é maior, né, porque não é um simples mecanismo de inteligência artificial. Você tem um sistema que ele pode combinar diferentes APIs. Por exemplo, ela mencionou o de tradução, e você vai tem empresas que são especializadas em inteligência artificial para tradução. Se eu for trabalhar numa empresa e montar um sistema de inteligência artificial, né, que em algum ponto daquele sistema ele precisa de ter tradução, eu não vou desenvolver a tradução, eu vou pegar aquele Lego e vou montar no meu emaranhado aqui com outros, né? Eu pego outra, e aí você vai juntando diferentes tipos,
né, e diferentes APIs, algumas têm inteligência artificial, outras não, outras têm análise, né? Então, a isso a gente dá o nome de sistema. E é muito complicado. Quando você junta várias, como é que você vai pegar e descobrir um preconceito, um viés, né, uma discriminação dentro desse sistema? Da onde saiu isso? Então, esse é um grande desafio. E que a gente tem procurado trabalhar. Eu fiquei muito contente, cerca de um mês atrás, a IBM lançou uma API do Watson, né, que chama Watson for Trust and Transparency, para buscar transparência e ajudar as empresas a terem confiança nos seus sistemas e para que esses sistemas possam ser ter compliance, né, para que eles possam explicar como que eles estão chegando. Então, a ideia, a grosso modo, depois eu posso explicar com mais calma, mas é você pegar um sistema, né, de inteligência artificial baseado em machine learning para ranquear, né, determinados viés e preconceitos, e você põe ele para monitorar em tempo real um sistema de inteligência artificial onde ele vê o que entra, os inputs, os outputs, o que sai, e em tempo real ele consegue monitorar e às vezes até frear uma determinada decisão automatizada, se ali configurar que tem um preconceito. Então, a própria empresa poderia, internamente, estar tentando, né, frear. É lógico, preconceito, mais uma vez, é humano. A gente precisa ter né, e a discriminação nasce do preconceito, a gente precisa ter um exercício muito forte de autoanálise constante, né, não acabou. E eu entendo que nas máquinas nos sistemas vai ser o mesmo processo, né? É um trabalho de polícia, até porque a sociedade evolui, os princípios evoluem, né? E a gente vai modificar a maneira como a gente trata questões societais, né? E os sistemas vão ser reflexo disso. E eles têm que ser adaptáveis à sociedade. E aí eu entro aqui no segundo ponto, que é a questão, eu fiquei muito contente do tema da inclusão, né, e antes de tudo, eu estou trabalhando, talvez o primeiro passo para a inclusão é a não discriminação, né, gostaria de estar aqui avançando mais e discutindo propostas de inclusão, mas entendo que a não discriminação já é um passo muito importante, e aí a questão e as perguntas como que a gente faz para ter o controle social desses sistemas de inteligência artificial? A gente proíbe o seu uso? A gente abre o código-fonte? A gente discutiu muito, né? E há 2 anos atrás, a gente via muito pedidos de abertura de código-fonte como solução para você saber qual é a lógica que está por trás, né, de um software. Mas quando a gente trata de sistemas, muitas vezes, e se a gente for olhar Deep Learning, muitas vezes nem o programador ele consegue explicar o que está ali. Né? E, sobretudo, você pega um Machine Learning, o software em si, né, o software ele não tem o critério. Se você abrir o código-fonte, ele vai ser o mesmo. Ele é branco. O que vai determinar é o que foi colocado como critério ali, né, os inputs para que ele tomasse uma decisão e como que foi treinado. Né? Então, esse é um outro ponto importante. E talvez aqui, para terminar o nosso ponto, eu acho que a questão a gente tem que fugir do determinismo tecnológico. Né? O determinismo é assim porque é assim. Né? Os sistemas funcionam assim porque eles funcionam assim, eles trazem progresso. Eu acho que não. É muito importante, sobretudo quando a gente trata de questão de discriminação. Né? Por exemplo, a Miriam mencionou processos seletivos. Né? Já tem empresas usando inteligência artificial para auxiliar em processos seletivos. São muito bem-vindos, né, os sistemas. Né? Eles ajudam, a gente sabe que a capacidade humana ela é limitada. Um médico, por exemplo, né, a gente tem aplicações na área de saúde, um médico, se ele fosse atualizar no seu domínio médico, ele precisaria ter um cálculo médio de 30 horas diárias para saber tudo que foi atualizado só sobre a sua especialidade na literatura médica. Então, hoje a gente está usando sistemas, né, de inteligência artificial para auxiliar o médico nessa tarefa. Então, ele consegue ver o que está saindo, quais são os medicamentos, quais são os tratamentos, quais são os diagnósticos, né, e tudo isso rápido, em segundos. Né. E a mesma coisa por exemplo, com processos seletivos. Né. Mas, e eu já vi muita gente defendendo, olha, eu sou
muita gente defendendo achar melhor um processo seletivo pela máquina, que não tem preconceito, do que o ser humano, que é falho e eventualmente pode ter preconceito. Mas aí você também cai no determinismo tecnológico, porque a máquina o sistema é você ser naivo, ingênuo, achar que é a máquina que está agindo. É um ser humano que treinou aquilo, né? Então, você teve um processo de treinamento que pode ser falho. Como é que você faz para corrigir isso? Então, e esse talvez eu acho que é a nossa baliza principal. Não cair na tentação do determinismo tecnológico. Esses temas não são tecnológicos, são temas de princípio, são temas humanos. E eu queria aqui entrar alguns pontos de atenção, meu tempo já está se esgotando, eu já mencionei a questão das soluções que a gente não consegue explicar. A gente precisa sim explicar, tem que saber quais são os critérios que estão determinando, sobretudo sistemas importantes, né, médicos, de decisões que podem afetar a vida de pessoas, né, créditos processos seletivos de emprego, bolsas de estudo e por aí vai. Requalificação profissional, a gente precisa sim, o quanto antes, a digitalização e o rápido avanço da inteligência artificial trazem avanços, muitos, mas a gente precisa estar muito atento à questão da requalificação e do emprego, né? E a Miriam mencionou aqui, eu sou 100% solidário a ela na questão de uma estratégia, e eu queria terminar aqui, para que a gente sim, estou nessa batalha. Ano que vem eu estou vendo o Daniel da Brascom aqui também, espero que ele também esteja conosco. Ano que vem vamos trabalhar sim para a gente ter uma estratégia brasileira de inteligência artificial, né? E a exemplo eu cito a Índia, né? Eu acho que a gente não tem que ter pretensão de disputar com os Estados Unidos, né, como está fazendo a China ou com a União Europeia, mas a China é um exemplo importante, que é crescimento econômico com igualdade. Eles chamam AI, que é inteligência artificial, for all. Então eles pensam como que a gente pode pensar inteligência artificial a partir de um país, né, que não é aquele que está desenvolvendo na ponta, mas como que a gente pode pensar inclusão e, se possível, crescimento econômico, sobretudo exportando, melhorando a qualidade de vida, e exportando serviços para outros países nas mesmas condições, né, que sim, também vão ter necessidade de inteligência artificial. É urgente esse tema, essa preocupação, e Miriam, eu tô dentro dessa briga aí. Obrigado, pessoal, bom dia. Obrigadíssimo, Andrei, como sempre, brilhante, né? E eu acho que complementou muito bem a fala da Miriam. Como eu falei no início, a ideia é trazer essa visão multissetorial, né, do governo pensando num plano estratégico, da empresa também, e a IBM vem fazendo um trabalho fantástico, como você mencionou, do ponto de vista da não discriminação. Eu acho que falar em tão pouco tempo é um baita desafio, e você conseguiu sintetizar pontos extremamente importantes para a nossa conversa aqui hoje. O primeiro ponto que eu acho interessante ressaltar é que a gente já tem as nossas vidas governadas por inteligências artificiais, desde o momento que a gente faz uma busca em um determinado buscador de uma empresa, até aplicativos de banco, né, e tantos outros serviços. E eu concordo com você, muita gente afirma que a tecnologia em si é neutra, mas a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso. Muitas vezes um engenheiro, um programador, ele dá inputs morais e éticos naquele desenvolvimento, ele cria o artefato técnico pensando num plano de uso, num modo de utilização, né? Então, isso faz com que uma tecnologia não seja meramente neutra. E você fez uma distinção muito interessante também, entre não discriminação e inclusão. A não discriminação é, de fato, esse primeiro passo, mas a gente pode pensar em como incluir de fato, não só não discriminar. E, por fim, você pensou também em como tornar essas tecnologias mais accountable, né? E mais compliant também, falando em AI explicável, transparente e inclusiva. E eu concordo, eu acho que esse é um baita desafio para as empresas conseguirem explicar como
que algoritmos com deep learning chegaram a determinadas conclusões, mas para ter o controle social, né, que você defendeu também, a gente precisa dessa trinca bem feita entre explicável, transparente e inclusiva. Então, dito isso, passo agora a palavra para o Davi Teófilo, pesquisador do IRIS. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na mesa, pessoas que eu admiro tanto. Queria agradecer pelo convite e... Só um segundo. Meu nome é Davi, eu sou pesquisador do Instituto de Referência Internet e Sociedade, sou técnico em informática, formado pelo Instituto Federal de Minas Gerais e atualmente sou graduando em Direito pela UFMG. O IRIS é um centro independente de pesquisa sediado em Belo Horizonte que desenvolve pesquisas sobre variados temas, como proteção de dados, cooperação jurídica internacional. E também, paralelo ao IRIS, eu faço parte do DTI, que é um grupo que está pesquisando inteligência artificial na UFMG, com a coordenação do professor Leonardo Perentoni. Essa foi minhas referências para poder construir a apresentação. Então, eu tentei buscar 3 abordagens um pouco distintas. Então, o primeiro é mais uma lógica de mercado, é a Accenture que desenvolveu. Então, falando como a inteligência artificial pode ser um importante fator econômico para a América do Sul. Esse relatório da World Wide Web Foundation, que saiu agora em setembro, que é bem interessante, que é o principal foco da minha apresentação. E o Algoritmo Holândia, que é um relatório do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também que busca trazer um pouco da discussão. Enfim, esse é meu referencial teórico. Para começar a discussão, eu queria pensar 2 conceitos, o conceito de inteligência artificial e também o de inclusão. Então, aqui eu vou trabalhar a inteligência artificial como a automatização de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, resolução de problemas e o aprendizado. E a inclusão, eu vou tratar como incluir e acrescentar pessoas e grupos que antes não faziam parte de um determinado espaço ou conteúdo. Então, para poder fazer esse recorte, minha apresentação vai focar na América do Sul e quais são as políticas públicas que têm sido adotadas em alguns países, especificamente na Argentina e no Uruguai, de inteligência artificial para políticas públicas. E um ponto interessante é da gente pensar também na América do Sul como uma consumidora de alta tecnologia e não no centro do desenvolvimento. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente poder começar essa discussão. A Miri já trouxe esse ponto, mas esses são países do globo com planos de inteligência artificial. Então, a gente vê uma distinção clara que o norte global tem planos de inteligência artificial, enquanto a gente percebe que a África, a América do Sul, como historicamente sempre foi, não estão envolvidas nessa discussão. Então, é importante a gente ver esse ponto de vista da inclusão da América do Sul e do Sul global nessa discussão. Esse aqui, como eu disse, é um relatório da Accenture, que eu acho que é interessante para poder ver que eles tentam fazer uma estimativa de crescimento do PIB com a inteligência artificial e sem. Mas, enfim, vamos lá. Para poder fazer essa parte de políticas públicas na América do Sul, eu separei 3 casos, 2 da Argentina e 1 do Uruguai. Os 2 casos da Argentina são casos que envolvem crianças e adolescentes, que é uma área que eu tenho específico interesse e que é bem interessante. Esse da Argentina são 2 algoritmos de inteligência artificial que foram utilizados para medir índice de evasão escolar e gravidez na adolescência. Então, eu vou tentar trabalhar um pouco sobre eles. E o terceiro caso é um caso do Uruguai para poder prever chance de furto e roubo em determinadas áreas da cidade. Então, vamos lá. A Microsoft fez uma parceria com Salta, que é uma província da Argentina, com o objetivo de fazer 2 inteligências artificiais. Salta tem uma peculiaridade, lá tem um índice de gravidez da adolescência muito alta. Então, ao tentar desenvolver essa inovação, a ideia era tentar, através de dados, que eu vou abordar quais, prever gravidez na adolescência e, a partir de então, o Ministério tomar determinadas atitudes em relação a essas previsões. Como eu falei, e aí, na época, isso ganhou uma repercussão na mídia, chamou bastante atenção devido ao tema. E isso como que ele funciona. A Microsoft fez essa parceria com o Ministério de Salta
e eles recolheram dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, coletaram dados de aproximadamente 300 mil pessoas, e nas quais quase 13 mil eram mulheres de 10 a 19 anos. As variáveis que foram utilizadas para poder fazer essa predição de gravidez na adolescência foram dados de saúde, educação, emprego, casa e estrutura familiar. Eu acho que é um ponto interessante para a gente já começar a perceber que essas variáveis carregam consigo certos preconceitos e certas discriminações que podem ser causadas, por exemplo, por uma estrutura familiar. Qual que é a relação, às vezes, disso com a gravidez na adolescência, a casa, o emprego. E pode ser que, em alguns casos, tenha relações diretas, mas nós sabemos que isso não é regra e que colocar um algoritmo para definir isso é um pouco problemático. Outro ponto importante também é que os dados só foram coletados de áreas de baixa renda de Salta, porque os índices de gravidez na adolescência em áreas de baixa renda eram maiores do que de alta renda. E um outro problema também é que todos os servidores utilizados para armazenar esses dados e para poder fazer essas predições eram servidores privados que não estavam sediados na Argentina. Então, é um ponto interessante de se pensar. Esse aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um pouco de como que o software demonstrava essa chance de gravidez na adolescência. Então, através das variáveis, ele monta uma porcentagem, então ele tem a idade de quando foi coletados os dados. Então, no primeiro caso, lá, 16 anos, e a idade atual, 16 anos e 10 meses. E ele consegue fazer uma porcentagem média de qual que é a chance dessa gravidez na adolescência acontecer. E aqui tem vários dados assim, sobre determinadas mulheres, adolescentes, e a ideia é justamente essa, prever a gravidez na adolescência, para a partir daí o Ministério pensar políticas públicas para poder alcançar esse público. O outro caso também é um outro caso que eles também em Salta, também desenvolvido em parceria com a Microsoft, que é a predição de evasão escolar. Eles coletaram dados do Ministério da Educação também e coletados dados de 10 mil crianças e adolescentes entre 6 e 20 anos. Esse caso aqui, as variáveis envolviam inclusive cor e raça para poder medir o índice de evasão escolar, saúde, educação, emprego, casa e estrutura familiar. Aqui embaixo é um artigo que foi publicado já, que ele é bem de referência para poder explicar que variáveis como cor, raça, saúde, educação, emprego, casa, estrutura familiar, não são suficientes para uma predição de evasão escolar. Então, esses softwares estão sendo implementados em Salta e agora tem um plano de ser implementado na Colômbia e mais 5 distritos da Argentina. Eles estão acontecendo lá, E esse aqui é como que acontece a predição escolar. Então, eles vão por etapas de análise de dados até poder dividir entre duas categorias de estudantes. Estudantes com chance de evasão escolar e aqueles que não têm chance de evasão escolar. Um outro caso aqui, eu estou trazendo esses casos, acho que é mais para ilustrar, para a gente não ficar muito num plano abstrato, e eu vou trazer algumas medidas que eu acho importante a gente discutir desses 3 casos. Esse é um outro caso que foi implementado no Uruguai, que buscava prever crimes em determinadas regiões. Assim. Então, ele foi desenvolvido pelo Departamento de Polícia de Los Angeles e pela Universidade de Califórnia. Eu acho importante a gente sempre observar assim, que o que eu disse da América do Sul ser uma consumidora de tecnologia é para demonstrar isso. Assim. Essas tecnologias, em geral, são desenvolvidas por empresas americanas que trazem esses serviços ao Brasil, à América do Sul, sem levar as especificidades de determinados locais. Então, nesse caso, ela levava em consideração 3 variáveis. O tipo de crime, e o principal objetivo dela era mapear furto e roubo, a localização, a data e o tempo do crime. O interessante é que, com o tempo, eles perceberam que essa predição de crimes não era... E aqui tem um desenho de como que funciona, então é aquele que a Miriam trouxe um pouco. Ele montava determinados quarteirões com maiores chances de crimes. E qual foi o efeito disso? O efeito é que, a partir do momento que você consegue estabelecer uma área que tem mais chance de acontecer crimes, a polícia já era direcionada para esse determinado lugar para fazer uma prevenção. O que aconteceu, o que eles observaram após relatórios, é que o fato da polícia estar ali fazia com que, claramente, a polícia encontrasse mais furtos e roubos ali. E isso retroalimentava o sistema. Então, quanto mais a área
era uma área que tinha crimes e roubos. Quanto mais a polícia atuava naquele espaço, a inteligência artificial entendia que era uma área violenta, e aquilo foi gerando uma certa ineficiência devido à falta de recursos humanos, porque a polícia sempre ficava numa determinada área. E, pensando nesses 3 casos, a minha ideia é trazer como construir um ambiente em que a inteligência artificial seja um motivo de inclusão e não de exclusão na América Latina. E esse relatório da Web Foundation apresenta 3 principais pontos para a gente começar a pensar no desenvolvimento e na elaboração da inteligência artificial na América do Sul. Então, a desenvolver recursos humanos e físicos para a inteligência artificial. Então, é importante sempre essa discussão entre, como o Andrei bem falou, a discussão interdisciplinar entre pessoas da área técnica e pessoas da área do direito, da regulação, para poder construir arcabouços para o Brasil e a América Latina poder pensar métodos de como lidar com essas novas tecnologias. Um ponto que já foi falado bastante é a transparência e a participação pública, principalmente quando a gente estiver pensando em políticas públicas de implementação da inteligência artificial. E também um ponto bem importante, que como toda política pública, é importante estabelecer critérios para poder avaliar qual é o real impacto dessas políticas. Um exemplo também que eu acho que é bem importante para trazer é o simpósio que foi organizado pelo ITS, que se encaixa muito bem na primeira categoria de desenvolver recursos humanos e físicos para a inteligência artificial. É um caminho e um outro ponto também, agora, mas fechar que meu tempo já vai também, é esse livro aqui, The Rise of Big Data Policy, que ele traz algumas perguntas importantes para a gente, quando for pensar em uma implementação de uma tecnologia de inteligência artificial, que são 5 perguntas que eu acho que orientam bastante, que demonstram as principais preocupações no que tange essa tecnologia. Então, é possível identificar os riscos da implementação dessa tecnologia? O segundo, eu posso defender os inputs dessa tecnologia, ou seja, os dados que eu entrego para aquela tecnologia, eu consigo defender eles? Então, no primeiro caso, por exemplo, envolvendo crianças e adolescentes ali, qual que era o consentimento para a coleta desses dados de crianças e adolescentes para, por exemplo, prever índices de gravidez? Então, é uma segunda pergunta. É possível defender os outputs do sistema e como eles impactarão as políticas de prática e as relações comunitárias? Então, quando eu entrego esses dados, os dados que ele me traz de volta, eu consigo defendê-los, eu consigo explicar quais são eles. Então, o interessante é que nessa da gravidez, existia uma chance de 25% de erro, claro, como uma análise de dados. E aí, o interessante é assim, esse output, qual que é a validade dele? Como que eu consigo defender um output com chance de erro de algo que envolve, por exemplo, gravidez na adolescência? Assim. E o último, é possível testar a tecnologia oferecendo accountability, alguma medida de transparência, que é o que o Andrei falou, que é um dos principais desafios, de tentar trazer transparência para esses métodos. Então, que eu consiga saber qual é o input, qual é o output, qual que é o tratamento desses dados e como que essa inteligência artificial funciona. E o último, que eu acho que é um dos principais, que eu consigo respeitar a autonomia das pessoas que essa inteligência artificial impacta. Quando eu penso numa política pública que vai afetar tantas pessoas, essa inteligência artificial está respeitando a autonomia dessas pessoas? Então, eu acho que esses são 5 pontos importantes para a gente pensar sempre, principalmente na questão de políticas públicas, sobre a implementação de inteligência artificial. Um último ponto é que a necessidade cada vez maior de pensar um desenvolvimento multissetorial da inteligência artificial, porque a gente tem uma colaboração entre a comunidade técnica, os órgãos regulatórios, o público atingido, a sociedade civil e as empresas de desenvolvimento. Então, eu acho que também aqui o fórum, o próprio IGF, são eventos que a gente consegue ver esse multissetorialismo acontecendo, a própria mesa discutindo os impactos da inteligência artificial. E eu acho que é sempre importante a gente pensar que, por ser uma tecnologia multissetorial, multidisciplinar, é importante a gente pensar nesse desenvolvimento também de forma multissetorial. E, por fim, meu tempo está acabando, o objetivo de pensar numa inclusão global é realmente garantir que esses grupos de países emergentes, como a América do Sul, sejam
participantes ativos e não apenas consumidores dessas tecnologias. E quando forem consumidores, que tenham também maneiras de poder ter transparência, accountability, e poder realmente trazer inclusão e não exclusão ao implementar essas tecnologias, principalmente na área de políticas públicas. Enfim, esse é meu contato, eu fico à disposição para qualquer pergunta e é isso. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Davi. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente diga que o IRIS vem fazendo um trabalho fantástico também em pesquisa, em tecnologia, e eu acho que a sua visão também complementou muito bem as falas anteriores. Você abordou de um ponto de vista mais macro, em como que a gente pode analisar isso sob o ponto de vista da América Latina, né? Também é importante, e trazendo a visão de inclusão para os jovens. Você ainda ajudou a gente a pensar em alguns critérios, e fica uma dúvida que acaba permeando um pouco as discussões dessa mesa, se a gente realmente consegue explicar isso tudo. Então, a provocação que eu já faço de cara, porque tanto você mencionou isso como um dos desafios, quanto o Andrei também, né? Claro que ter uma AI explainable, explicável, é uma meta que a gente tem de agora em diante, mas o quão palpável é isso, né? Será essa uma realidade possível num cenário de deep learning e machine learning cada vez mais complexo? Então, agradeço mais uma vez pela excelente fala e passo a palavra agora, por fim, mas não menos importante, para Caitlin Mulholland. A Caitlin foi minha orientadora no doutorado, em que eu fiz com a PUC, em parceria com a Humboldt University, no tema de regulação de internet das coisas e inteligência artificial. Então, a Caitlin é uma das maiores inspirações que eu tenho nesse tipo de investigação social e tecnológica. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você. Bom dia a todos. Meu nome é Caitlin Mulholland, eu sou professora da PUC-Rio, como o Eduardo já apresentou. Queria agradecer enormemente ao Eduardo pelo convite, participar do fórum e dizer que as palavras dele são absolutamente exageradas em relação à minha contribuição à tese dele. Ele muito mais me ensinou do que eu a ele. E essa é a beleza de uma orientação de doutorado, em que a gente não precisa se preocupar com a capacidade intelectual do nosso orientando. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão de gênero, que eu considero que é uma das questões em que a inteligência artificial tem um impacto bastante relevante na atualidade e já demonstrou em algumas ações que é possível modificar a forma como a tecnologia enxerga a não discriminação e, ao mesmo tempo, a inclusão das mulheres no debate temático entre tecnologia e sociologia, antropologia, direito, enfim. A minha área é do direito, então eu vou focar um pouco mais em questões que diriam respeito especificamente a violações de direitos fundamentais. Tá? Eu trago aqui para vocês uma frase um pouco catastrófica do Harari, no livro dele, último, 21 lições para o século XXI. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler, são livros, né? O Harari tem 3 livros bastante interessantes, um totalmente catastrófico, que é o Homo Deus, e outro um pouco menos catastrófico, um pouco mais esperançoso, que é esse último das 21 lições, só que essa frase justamente é a frase catastrófica dele, né? A inteligência artificial, os algoritmos de Big Data e a utilização da inteligência artificial, o desenvolvimento rápido da tecnologia nesse campo, poderia permitir algo que nós devemos evitar enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a todo custo, que é a nossa irrelevância. Especificamente, essa frase trata da questão relacionada à inserção da pessoa no mercado de trabalho e a possibilidade de que a realidade de que haja a necessidade de modificação da forma
em que nós nos inserimos num mercado de trabalho capitalista e passando, né, de uma exploração que existe, né? Não estou sendo marxista, ok? Mas de uma exploração que existe em relação ao trabalho, né? Em relação ao sujeito, pessoa que trabalha, para uma eventual irrelevância. E a continuação dessa frase é bastante interessante porque ele leva, e catastrófica, porque ele leva justamente à consequência da guerra e da fome. A gente quer evitar a irrelevância, a gente quer evitar a guerra e a fome a qualquer custo e, portanto, a gente tem que repensar quais são os caminhos não só éticos, mas também de responsabilização das máquinas, entre aspas, nesse novo ambiente. Então, a gente tem aqui a passagem de um homem, né, que é um homem, que não está indo aqui, que é um homem... macaco para o homem que é dado. Isso é algo, essa concepção, inclusive do ponto de vista do direito, é uma concepção que traz bastante relevância justamente pelo fato de que a gente está tratando de um direito à identidade. E aqui um direito à identidade, evidentemente, né, estou tratando de um direito à identidade muito mais amplo e que diz respeito ao fato de que o sujeito hoje, a pessoa hoje, ela é composta por um corpo físico e um corpo digital, nas palavras do professor Stefano Rodotà. E o corpo digital hoje é composto por dados pessoais que vão ser utilizados em grande medida nos datasets utilizados por inteligência artificial, utilizados no desenvolvimento de algoritmos e que podem ter um conteúdo extremamente prejudicial do ponto de vista da discriminação e da exclusão de inteiras camadas de pessoas classificadas por meio dos seus dados para fins de não efetivação de direitos fundamentais. Como é que funciona a inteligência artificial? Basicamente, a gente tem aqui um robozinho muito amoroso que vai matar todo mundo. Por que isso? Porque o input, o que você insere em termos de dados para o desenvolvimento de uma inteligência artificial é aquilo que você recebe em termos de output. Então, como o Andrei já comentou, como a Miriam e o Davi já falaram, a gente está diante, evidentemente, de uma inserção de dados e desenvolvimento de datasets que levam em consideração os nossos próprios preconceitos e os nossos próprios vieses. A partir do momento em que a gente tem a formação de técnicos, programadores, coders, que vão utilizar a sua própria experiência pessoal para fazer correlações preditivas ou probabilísticas, na verdade, eles não vão fazer, quem vai fazer é a máquina, mas eles vão trazer o input para que as máquinas possam trabalhar inteligentemente, a gente vai estar diante aí de uma possibilidade de um desenvolvimento de consequências que seriam preconceituosas. Em relação ao tema específico do gênero, o primeiro problema que a gente tem é um problema que diz respeito à subrepresentação das mulheres, ou subrepresentação feminina. Não está indo aqui. Vê se você consegue para mim, Dudu. A subrepresentação feminina nas TICs. Esse carinha que está aí na foto é o exemplo típico de quem é o programador, quem é o coder hoje no mundo, né? A gente tem um homem branco que programa e que, portanto, insere dentro das tecnologias a que ele tem acesso todos os vieses e toda a sua experiência de vida, que certamente é uma experiência muito diversa daquela que é vivida por uma mulher, e aí vamos trabalhando a noção de interseccionalidade, aquela que é vivida, por exemplo, por uma mulher preta, pobre e lésbica, e que, certamente, e aí eu estou falando de uma interseccionalidade que é radical,
né? Certamente a experiência dessa mulher enquanto programadora, enquanto inseridora de dados nesses determinados datasets, nessa determinada programação, seria certamente diferente daquela trazida por um homem branco. Como é que a gente vai fazer, então? Você está conseguindo mexer daí? E aí a gente tem uma questão, né? O fato de que a gente tem essa subrepresentação feminina leva a determinados resultados no desenvolvimento de tecnologias. Eu trouxe aqui 3 muito específicas, né? Que geram uma série de estereótipos de gênero na inteligência artificial. Eu trouxe 3 exemplos aqui bastante corriqueiros, que nós não pensamos muito a respeito, mas que refletem aqui uma situação que é bastante peculiar, que são as nossas 3 assistentes, e aí eu vou usar a palavra da Miriam, né? São as nossas 3 recepcionistas, né? Para o mundo conectado. Alexa, Cortana, Alexa da Amazon, Cortana da Microsoft e a Siri da Apple são exemplos de programação que, por default, assistentes que, por default, são representadas por vozes femininas. Se a gente parar para pensar, né, o porquê da voz feminina, a gente pode muito bem chegar a uma conclusão que não considero como equivocada, que é o fato de que a mulher, ela serve. A mulher, ela tem um papel fundamental de cuidadora e um papel fundamental de serviente dentro de uma determinada sociedade. Fundamental no sentido não que é o local dela, mas fundamental no sentido de que é o que ordinariamente é esperado de uma mulher. Você passa para mim? E aqui a gente tem, como já foi também mencionado, algumas questões relacionadas a gênero do lado direito da tela. A gente tem um exemplo típico do mundo não digital, e do lado esquerdo a gente tem a possibilidade de uma aplicação maléfica por meio de algoritmos. Precisa-se de funcionária desinibida, comunicativa, sexy, com sobrancelhas expressivas. Se for inteligente, eu pago mais. Esse anúncio é verdadeiro, não é brincadeira, e não é um anúncio para contratação de prostitutas. O que é bastante relevante é um anúncio para contratação de recepcionistas. Então, se for inteligente, ou seja, o pressuposto é que a mulher não seja inteligente, a gente paga mais. Os algoritmos, eles simplesmente, o que eles fazem é perpetuar essa diferença de gênero, direcionando, né, a contratação para uma determinada área de trabalho, para homens ou para mulheres. E aí a gente tem um exemplo típico, o exemplo já reconhecido, que é o exemplo que foi trazido, foi identificado pela inteligência artificial do LinkedIn e depois do Google, de que mulheres, empregos, né, com alta remuneração, são empregos que são direcionados preferencialmente para homens e não mulheres. Então, existem vieses que são subjacentes dessas caixas pretas, justamente voltando aqui para a fala do Andrei, do Davi. Essas caixas pretas precisam de explicação, a gente precisa saber como é que se chegou a essas conclusões, justamente para tentar retirar a discriminação já embutida no sistema, né? Olivier Terreau, que é o head de tecnologia do Open Data Institute, ele traz uma questão que eu acho que é fundamental, né? Os nossos vieses, a nossa discriminação, o nosso preconceito é o que é embutido na inteligência artificial, nada mais é do que a nossa cultura. É o que a gente chama de cultura, que é colocar dentro de uma caixa preta, dentro de uma tecnologia, e a gente cristaliza essa tecnologia para sempre. E nesse momento é que a gente tem um problema, porque a gente confia mais na tecnologia do que na capacidade humana de tomar decisões. A partir do momento em que a gente considera a tecnologia como neutra ou objetiva e a decisão humana como parcial e subjetiva.
E aí a gente tem alguns exemplos, né, de feminilização da inteligência artificial, exemplos trágicos, Westworld, Ex Machina e a robozinha japonesa, em que a gente utiliza a figura feminina sempre como uma ideia de servidão. A mulher, ela serve na tecnologia para fins, e aí eu chamo de feminilização, para fins de feminilização da inteligência artificial, muito numa relação de mestre e servo, numa relação de submissão que é esperado da mulher na cultura social e que é embutida novamente na tecnologia. Então, o que a gente deve fazer em relação a esses vieses, né? Primeiro, eu acho que o fundamental, eu acho que isso é uma política pública que tem que ser reforçada não só pelo governo, pelo Estado, mas também pelas empresas, que é garantir que os programadores sejam recrutados dentro de diversas origens, de gênero, etnia, condição socioeconômica, para que esses dados disponíveis no mundo real sejam incorporados à programação. Deve-se desenvolver uma ideia, né, de ética da inteligência artificial previamente, eu acho que by design, previamente inserida dentro da programação, para que, principalmente, a gente tenha a possibilidade de accountability, a possibilidade de responsabilização da máquina pelas decisões que venha a tomar mais à frente, né? Eu trago para vocês aqui, por fim, três considerações da Declaração de Toronto, que defende, que busca, né, a proteção da igualdade e não discriminação na machine learning, né, nos sistemas de machine learning, que leva em consideração a necessidade prévia da identificação de possíveis resultados discriminatórios, a tomar de decisões eficazes para prevenir e mitigar a discriminação e rastrear as respostas e a necessária transparência no método, na identificação para prevenir e a mitigar essa discriminação. Só para terminar, Dudu, deixa eu passar aqui, eu só queria mostrar para vocês, se eu conseguir, por que você consegue ou não? Ah, tá. Tá vendo o gênero aqui? O homem vai, a mulher não. Eu não sou tão radical assim. Eu estou trazendo para vocês um exemplo já de uma iniciativa, que é uma iniciativa internacional, que foi trazida, que foi desenvolvida pela Fundação Bill e Melinda Gates, que é a AI for All, em que se busca o desenvolvimento dessa modificação da inteligência artificial por meio da inclusão de pessoas, né, das mais diversas etnias, origens socioeconômicas e gênero, para que essa inteligência artificial possa refletir exatamente o que a gente tem na nossa sociedade. Agradeço a todos e estou disponível aí no meu e-mail para perguntas. Obrigada. Obrigadíssimo, Caitlin, como sempre, incrível, maravilhosa. Você trouxe pontos super interessantes para a gente discutir aqui. Em primeiro lugar, essa dimensão que nós somos hoje regulados pelas arquiteturas, pelo design, né, dessas novas tecnologias. Lawrence Lessig já falava isso. Tem um justo filósofo que eu gosto muito, que é Hugo Pagallo, em que ele fala que nós somos hoje tecnorregulados, mesmo acima da camada da regulação jurídica, muitas vezes. Então, tendo em vista esse cenário de tecnorregulação, a gente precisa saber quem são esses coders, né? Quem são os criadores dessas novas arquiteturas que nos sujeitam hoje nesse mundo hiper tecnológico, né? Hiperconectado. E pensar a partir disso em uma engenharia mais inclusiva, né? Tem uma série de discriminações hoje algorítmicas que poderiam ser resolvidas se tivesse maior inclusão na fase de design desses artefatos técnicos. E aí pensar nessa esfera de by design, a gente poderia ir tanto na discussão de privacy by design, security by design, ou como você falou também, e você sabe que eu defendo, que é ética by design também. A gente já tem alguns exemplos hoje, em algumas empresas, fazendo experimentos bem interessantes com ética by design. Então, agradeço
as falas de todos e a gente tem um tempinho para perguntas. Eu gostaria de pedir para quem que tiver interesse em fazer as perguntas, por favor, vir até este microfone aqui, tá? Por hora, eu vou passar, nós tivemos 2 perguntas bastante interessantes aqui que chegaram pela internet. Uma já foi respondida pela Caitlin, que era exatamente a respeito do porquê, né, a feminização da inteligência artificial, dos dispositivos que são criados. E uma segunda, uma pergunta bem geral, mas eu acho que ela dá pano para manga. Ela é da Jerusa, ela foi feita para a mesa, não especifica nenhum painelista em particular. Ela pergunta se, na opinião de vocês, é inteligente criar algo mais inteligente do que o humano. Eu acho que a gente pode fazer, como você prefere, Eduardo, que a gente faça uma bateria de perguntas e respondam uma a uma. A gente pode fazer uma bateria, de repente, de 2, 3 perguntas? Beleza. Meu nome é Thiago Marinello, sou da CIT. O título do painel é curioso, porque quando a gente começa a olhar o tema mais a fundo, a gente percebe que talvez não seja inclusão, mas mais segregação do que inclusão. E eu, na fala de vocês, concordei com algumas coisas, discordei de outras, mas eu acredito que um tema que deveria entrar nessa discussão é, de fato, a descentralização da inteligência artificial. Né? Isso se mostra como uma saída para alguns aspectos negativos que a gente vem observando ao longo do tempo. A gente sabe que o que nos trouxe até esse momento foi o poder computacional que cresceu, a possibilidade de ter um grande volume de dados e os algoritmos, né, que são desenvolvidos e os modelos de dados. Mas a gente tem alguns problemas nesse modelo atual, onde algumas poucas empresas dominam esses 3 aspectos. A gente vê o problema do poderoso se tornando mais poderoso quando a gente pega as, sei lá, 3, 5 empresas grandes que têm recursos para contratar cientistas de dados e programadores para poder desenvolver e aperfeiçoar seus algoritmos de maneira proprietária e fechada. Eu achei curioso a fala do representante da IBM sobre a questão da discussão de abrir o código. Se isso foi discutido, por que não foi aberto? Né? A gente tem que abrir o código, sim, né? Ainda que isso não seja tudo, digamos, tudo que seja necessário, é uma parte importante, abrir o código. E o outro ponto também, abrir os dados. Mas os 3 problemas que a gente identifica, né, é justamente recursos para melhorar os algoritmos e manter eles fechados, e a questão dos dados. E aí a gente observa que quando uma empresa ensina seus algoritmos, seu sistema de IA com seus próprios dados, a gente começa a encontrar essas distorções. Né? Se o algoritmo ele tem um perfil discriminatório, no fundo isso pode refletir os dados que foram usados no ensino daquele algoritmo. Então, empresas que dominam esses processos usam seus próprios dados ou dados selecionados por eles para aumentar a capacidade cognitiva do algoritmo. Os dados eles também deveriam ter diferentes fontes. Né? No processo cognitivo humano, quando a gente quer ser muito bom em algum assunto, a gente procura múltiplas fontes. A gente não usa uma fonte só. Então, isso pode ser um fator que cria essa divergência e talvez esse preconceito. E a maneira da gente... Ok, e só para encerrar, desculpa, eu queria entender qual é o objetivo, assim, como que, e talvez mais na questão do governamental, enfim, como que a gente poderia garantir que essas empresas grandes não continuem nesse posicionamento dominante, porque eu vejo que nós somos muito influenciados como cidadãos por essas empresas de uma maneira nunca antes vista, e essa transparência na influência não existe, o código é fechado, os dados são fechados e a gente fica vendido. Obrigado. Bom dia, Florence, da ONG Internet Sem Fronteiras. Minha pergunta vai um pouco na continuidade da fala da pessoa que me antecedeu. Eu queria ouvir a mesa falar mais de um conceito que eu acho essencial e que eu, se eu não me engano, não vi aqui agora, até foi falado de ética by design, mas eu queria falar de accountability. E eu acho esse termo mais forte, porque quando a gente tem algoritmos que ajudam para a tomada de decisão no campo do setor público,
a gente não pode deixar essas decisões serem tomadas de maneira fechada. Nas instituições, na democracia, a gente tem contrapoderes, a gente tem uma série de espaços, de entidades que permitem que haja um debate público, que haja uma participação. E com esse tipo de ferramentas que ajudam a tomar a decisão, independentemente que eles tenham atitudes discriminatórias ou não. Às vezes pode ser um trabalho muito bem feito, mas é preciso, sim, ter essa accountability e ter esse processo de participação. Então, eu queria mesmo ouvir mais dessa mesa a respeito, porque, para mim, é um assunto essencial. Legal. Bom, obrigado pelas perguntas. Como a gente só tem 2 minutos... Tá, porque senão não vai dar tempo de responder. E aí eu peço só para as perguntas serem bem sucintas, tá, gente? Até para poder dar vazão para as outras perguntas e dar tempo da mesa responder também. Bem rápido. Tudo em 2 minutos. Renata Miele, do Barão de Tararé. Queria parabenizar a mesa. A pergunta vai ao encontro de um pouco do que já foi dito aqui, mas o Andrei fez uma colocação que eu achei muito boa, porque é um tema que a gente trabalha, inclusive quando a gente discute comunicação como um todo, que é uma palavrinha que está meio endemonizada aí, que é o controle social, né? Então, você falou sobre controle social de algoritmos e de inteligência artificial. Como você imaginaria um modelo de controle social, de participação da sociedade, num cenário onde fosse possível algum tipo de governança de algoritmos? Bom dia, Luísa, do Iris. Primeiro, parabenizar pela mesa, que foi simplesmente incrível. E, Caitlin, a gente tem uma campanha que está acontecendo aqui no Fórum do Mulheres na Governança, e a Miriam também participa, que é justamente para que mulheres estejam em posição de liderança e não apenas naqueles estereótipos que você apresentou. E eu gostaria de saber a sua opinião de como a inteligência artificial pode, então, colocar as mulheres no primeiro plano e não apenas reforçar as imagens estereotipadas que a gente tem visto. Obrigada. Maravilha, agradeço pelas perguntas. A gente não vai poder se alongar tanto nas respostas, então vai ser novamente um desafio aqui de síntese. Algumas perguntas que eu anotei aqui. A primeira é sobre a inteligência, se dá para a gente criar inteligências artificiais mais inteligentes do que os humanos. Então, essa é uma excelente reflexão. Em primeiro lugar, a gente tem que saber qual o conceito de inteligência. Isso aí, né? Se for só sob o ponto de vista lógico, racional, talvez consigamos, mas deixar a mesa também abordar isso. Por que não abrir o código e os dados para evitar situações monopolísticas também no mundo tecnológico? Pensar no accountability, talvez o tema do direito à explicação vá nesse sentido também, de como garantir um accountability de fato, com maior inclusão, transparência dos algoritmos, e como a AI pode ajudar a colocar as mulheres também nesse patamar, né, de inclusão. Então, vou abrir agora para os comentários finais de vocês. Eu vou tentar responder de maneira conjunta e de forma não muito confusa. Eu fico à disposição depois para continuar debatendo. Eu acho que as questões colocadas, as diferentes questões, tocam num ponto-chave, que é a ideia do algoritmo e da inteligência artificial como um black box, né? A gente fala black box society, a ausência de clareza, de transparência, de explicabilidade, de accountability dos algoritmos de maneira geral. E me parece que os pontos suscitados nos levam à reflexão sobre a aplicabilidade e a adequação dos marcos jurídicos existentes a uma realidade que vai ser radicalmente diferente da que conhecemos hoje. E isso vale para marcos normativos em diferentes setores. A gente pensa em proteção de dados pessoais, com seu princípio de data minimization, como é que isso combina com IA, que requer, por definição, um grande conjunto de dados para ser trabalhado. Quando a gente pensa em monopólios e concentração de mercado, a questão que isso suscita é se a nossa legislação antitrust está ou não está preparada para lidar com o dado como um insumo essencial da economia digital. Quando a gente pensa em responsabilidade, o Código Civil, por exemplo, nos traz os elementos suficientes associados ao CDC, por exemplo, e me parece que é importante refletir sobre o papel dos diferentes setores. Isso tem a ver com a pergunta sobre controle social, por exemplo, né?
Então, quando a gente pensa no setor privado, que desenvolve esses algoritmos, esses sistemas, me parece que existe uma responsabilidade social, digamos assim, de lidar com as externalidades que esses sistemas podem gerar. Então, a ideia de ética by design, accountability by design, buscar criar sistemas que tenham elevados padrões de transparência, se não quanto ao código-fonte, mas sim quanto aos critérios que orientam as decisões que são tomadas, né? O papel do setor público. A pergunta da Florence é super interessante porque me leva a refletir que na lei do processo administrativo existe o dever do governo de motivar as suas decisões. O cidadão tem direito a uma explicação sobre a decisão, a motivação do ato administrativo. O que, por si só, suscita uma questão sobre como é que a inteligência artificial aplicada ao policy making vai se efetivar, né? Me parece que, de todo modo, tem que haver uma explicação quanto ao critério utilizado. E quando a gente pensa em sociedade civil, essencialmente é o papel de fiscalizar, de cobrar e de buscar essa explicitação de critérios que não aparece sempre espontaneamente. Eu fico à disposição para conversar depois em mais detalhes, mas eu acho que são muitas questões interessantes que são suscitadas e aproveito para fazer a fala final de agradecimento à mesa e também aos participantes. Muito obrigado pelas perguntas, eu concordo com a Miriam, muito ricas. Também não vou longe de mim querer esgotar, eu acho que fico à disposição para a gente seguir, conversar logo depois, vai ter 3 dias aí para a gente esgotar o tema. Eu só queria comentar bem rápido aqui um ponto da questão da inclusão, né, de diversificar só na produção. E eu tenho visto isso muito, o que influencia a política de RH, quando uma empresa, para mim não é só no desenvolvimento que a gente tem que pensar em inclusão, tem que ser a própria política de RH da empresa séria e levar a inclusão sério, seja o desenvolvedor de software até quem serve o cafezinho, quem, né, faz a faxina, etc. Todo mundo tem que estar, quando você vê que é uma política real e comprometida, você vê que tem uma pressão do corpo de funcionários em cima, às vezes até mesmo dos desenvolvedores ou da direção da empresa, para que aquilo possa ir para um lado mais equitativo. A questão, me tocou muito o comentário que o colega fez, como é que a gente pode ser mais ativos e não ser só consumidor de tecnologia, né? E esse é um ponto que eu, como brasileiro, né, como quem trabalha numa multinacional, me preocupo muito, e eu acho que a gente tem que se preocupar. E os desafios que a gente... Em 2010, a gente trouxe o primeiro laboratório da IBM para o Hemisfério Sul, foi aqui no Brasil. Hoje tem cerca de 200 pesquisadores com mestrado, doutorado, pessoal que é o headquarter para toda e qualquer pesquisa de petróleo e gás, de mineração, na área agrícola. Mas o desafio é muito grande, porque passa por ambiente regulatório, passa por ambiente tributário, passa por patente. Como é que a gente vai registrar? Você contrata todo esse pessoal aqui, você vai registrar uma patente, você põe lá no INPE, você vai levar, não sai a patente, você tem que registrar lá fora. Né? O próprio mercado consumidor, se é no setor público, poxa, se a gente tiver uma política pública real do Estado, consumir e focar isso em desenvolvimento, né, de novas tecnologias, vamos trabalhar, poxa, muito interessante. Eu acho que esse é o caminho, eu concordo com você, a gente tem que se perguntar. Tem que se perguntar e tem que buscar, né? A gente trabalha muito aqui com a Miriam, com a equipe dela, vamos buscar as condições para a gente trazer mais pesquisa, né? Mais desenvolvimento, para participar mais. Eu tenho as questões de monopólio, como a Miriam bem falou, a gente tem órgãos antitrustes, né? Tem o CAD, enfim, que estão olhando para isso, né? Eu acho que a solução para questionar o monopólio não é a abertura do código-fonte, sobretudo o tema de hoje, inteligência artificial. Como eu mencionei, você não vai pegar o bias, né, o viés no código-fonte, você não vai, ele é vazio, né, ele é um código básico, o bias vai estar no treinamento, ou se você for pegar deep learning, nem o programador ele sabe, ele consegue explicar, ok, quem vai analisar? Vamos criar um sistema de homologação, né, e de fiscalização pública dos códigos-fontes. Quem vai, aí é pegar deep learning, o Estado vai contratar esse pessoal, né? Vai ser responsável por isso. Aí, se for software, né? Que eu também acho que você poderia, se abrir para software, você ainda consegue, com muita dificuldade, né? Porque você vai ter que ter técnico muito bom para entender do lado de lá. Quem vai armazenar a chave? Né? Então, sei lá, eu tenho solução que está por trás do pagamento de 98% de todos os
bancos e soluções de pagamentos do planeta. Eu vou dar isso para o governo brasileiro. Quais são as regras de segurança que o governo brasileiro vai ter, os protocolos, quem vai armazenar? Esse passivo vai ficar com o governo brasileiro? De vazar essa chave de segurança que coloca em risco 98% das transações mundiais de pagamentos, né, e os riscos que tem. E do mesmo jeito eu posso colocar 83% de todas as grandes companhias, todas as reservas de viagem, são sistemas, sei lá, que a gente faz, 90% dos bancos usam, enfim, está no nosso dia a dia. Se você, na medida em que você abre isso, quem vai cuidar? O governo brasileiro, ele se responsabiliza e os riscos. Então, é algo muito sério, né? Não dá para a gente só pensar, e que, não, na minha opinião, não vai resolver, né? A questão, sobretudo do tema aqui que a gente está tratando de procurar, né, ter soluções de inteligência artificial menos discriminatórias, mais inclusivas, mais equitativas. Enfim, eu vou parar por aqui, fico à disposição. Obrigado mais uma vez pelas perguntas, obrigado pelo convite e a gente segue o debate. Acho que eu vou concordar. Como que eu esqueci seu nome, você me desculpa, mas no meu caso específico, como eu estava falando de casos de políticas públicas de implementação da inteligência artificial, eu não tenho dúvida que o código aberto deveria ser regra para a implementação disso. Assim. Então, em casos que a gente estiver falando de uso governamental, eu não acho que deva existir discussão, inclusive, sobre esse código ser aberto ou não, porque se a gente está utilizando isso para medir índice de gravidez, medir índice de evasão escolar, e o Estado está fazendo uso disso, eu acho que o código aberto, nesse caso específico, tem que ser regra. E no caso que a Flor comentou, eu acho que a melhor forma de accountability, principalmente no meu recorte específico, também é o código aberto. Então, eu acho que essa é uma área que eu acredito que, claro que eu vou divergir do Andrei, porque a gente representa interesses diferentes aqui, e é super natural isso, mas eu realmente acredito que o código aberto é uma melhor maneira de accountability e transparência, principalmente no que diz respeito a políticas públicas. Muito obrigado pelo painel, aproveitar que está piscando muito aqui já. Esse robô está menos empático do que o moderador. Está fazendo o teu papel, né? Está menos empático. Pois é. Foi Júlia, né? Juliana? Luísa. Desculpa, Luísa. Luísa, vou responder a sua pergunta rapidamente. Eu acho que a gente tem duas formas de diminuir o gap que a gente tem em relação a preconceituoso, né, em relação a questões de gênero, né. Vou trazer um dado aqui desse ano, né, 29% das mulheres, ou 29% do corpo de programadores ou de mulheres que trabalham nas companhias são de mulheres, né, que trabalham especificamente com programação. Então, numa empresa, você considerar que 29% uma empresa que trabalha com inteligência artificial, que 29% das pessoas são mulheres, esse eu acho que é um percentual muito baixo, né? Se a gente pensar que 5% somente, né, dos cargos de gestão em tecnologia são compostos por mulheres, a gente tem um problema ainda maior, porque os cargos de gestão são aqueles que vão definir as políticas de uma determinada empresa. Então, 5% são compostos por mulheres. Então, acho que a primeira solução que a gente tem que ter, e aí eu vou jogar no colo da Miriam, é o desenvolvimento de políticas públicas que incentivem o ingresso de mulheres dentro do campo específico da tecnologia, né? Eu trago para vocês o meu exemplo pessoal de professora da PUC. Direito, 68% dos alunos de Direito são mulheres na PUC. 68%. Engenharia, e engenharia de software, especificamente, 72% são homens. Como é que a gente, né, estou falando da minha instituição, mas eu acho que é um bom exemplo que a gente pode pegar para o Brasil como um todo, né? Como é que a gente pode fazer para inverter, ou então para equilibrar esse percentual? Acho que através de políticas que comecem, de educação,
de alfabetização digital, de inclusão, de codificação e de programação nas grades, e aí sai do colo da Miriam, vai para o Ministério da Educação, nas grades, né, vai ser a mesma coisa agora, na grade específica do ensino fundamental, para estimular meninas e para que faça com que meninas reconheçam a tecnologia como uma possibilidade de profissão, né? Eu acho que essa é o primeiro passo, né? Acho que o segundo passo é estabelecer dentro estabelecer uma política de minimização de dados ou identificar quais são os dados que são relevantes para uma determinada finalidade que se pretende. Isso já está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não está falando nenhuma coisa fora da lei, né? Já está incluído como princípio, e estabelecer determinados padrões dentro da inteligência artificial, padrões éticos e padrões de proteção de direitos fundamentais, direitos humanos mesmo. Quer dizer, eu acho que dentro da tecnologia é possível que a gente consiga estabelecer esses padrões. Quer dizer, se do ponto de vista individual, né, o sujeito que faz, por exemplo, uma seleção de um emprego, ele pode ter um preconceito em relação à contratação, esse sujeito ele é um indivíduo entrevistando outro indivíduo. A partir do momento que a gente estabelece uma série de dados que vão excluir toda uma camada de pessoas, por exemplo, de uma empregabilidade, né, a gente tem que inserir nessa determinada tecnologia esse padrão ético, esse padrão de defesa de direitos humanos. Como é que a gente vai fazer isso? Eu sou de humanas, eu sei fazer miçanga, não sei fazer programação ainda. E eu queria dizer que eu vou responder a sua provocação num painel muito bom que vai ter amanhã, às 9h. Qual é a sala? Aqui mesmo, sobre mulheres na governança. Eu convido todos a participarem. Bom, perfeito. Gostaria mais uma vez de agradecer por todas as falas brilhantes, né? Foi realmente uma visão multissetorial muito interessante. Agradecer também pela disponibilidade de vocês para a gente poder montar esse Dream Team aqui de falas tão instigantes sobre o tema de inteligência artificial e inclusão. Deixo o convite também para quem quiser se aprofundar nesse tema. O ITS Rio vem fazendo um debate nacional e internacional sobre isso, como coordenador do Network of Centers, que é uma rede internacional de pesquisa com cerca de 80 think tanks, e a gente leva esse debate de inteligência artificial e inclusão para diferentes fóruns. Então, a gente vai estar no IGF Paris também fazendo essa discussão, fizemos uma mesa dessa no RightsCon, e tem, inclusive, o site de AI e inclusão, se vocês quiserem acessar, tem um material muito rico lá. E, mais uma vez, obrigado pelas perguntas e por todos vocês que estão aqui, e fica aberto o diálogo com os e-mails que foram deixados pela mesa. Agradeço a participação de todos. Obrigado, pessoal.